Taurinos e taurinas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade, se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Taurinos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de dezembro de 2025. Uma leitura geral não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bom, já te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora. Vamos ver o que a espiritualidade tem para esse novo mês? Qual é a mensagem, um conselho, direcionamento, espiritualidade para o signo de Touros para dezembro de 2025. Já te convido, Taurino, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a interagir. Essa interação aqui é muito bem-vinda e muito importante. Espiritualidade e energia geral. Muitas cartas. Energia geral, por favor, para o signo de Touros para o mês de dezembro de 2025. Muitas cartas, Taurino. Mas enfim, virou uma aqui, eu vou aceitar essa. 7. Olha isso. 7 de espadas com a rainha de paus. Taurinos, eu estou falando aqui de um amadurecimento, sabe? Existe um amadurecimento espiritual, eu posso estar falando aqui até talvez emocional, né? A gente tem também o 7 de paus aqui, 77, mensagem do número 77, confirmando uma questão espiritual. Tá? Eu ia levar para um lado emocional, mas a mensagem aqui me confirma algo espiritual. É muito, Taurino, um dezembro, né, um momento onde você entende o amadurecimento espiritual que você desenvolveu no decorrer dos últimos meses. Dezembro traz um fechamento, né, uma conclusão de um ano, um momento que muitas vezes pede reflexão, sabe? Pede reconhecimento, pede para a gente olhar para a gente mesmo e se reconhecer, né? A Rainha de Paus, ela vem trazer esse reconhecimento para a gente entender o que de fato, como foi esse ano, um ano que passou muito rápido, um ano que demorou a acabar, um ano que me trouxe muitos aprendizados, me trouxe muitos desafios, me trouxe alegrias, me trouxe uma nova pessoa. Aqui as cartas ela pede um pouco mais de revisão, sabe? Revisão de como que foi isso. Mas tem muito uma questão de você, de fato, entende o crescimento espiritual que você teve nesse ano, Taurino? Porque aqui a gente está falando isso, né? E a gente está falando que dezembro vai te colocar em caminhos que já não te encaixam mais espiritualmente falando. E quando eu falo de espiritualidade, pode parecer algo distante, mas eu estou falando de autenticidade. É onde a sua verdade já não cabe mais em qualquer lugar, sabe? E você vai começar a entender isso. Você já não cabe mais em alguns grupos, você já não cabe mais, às vezes até no seu relacionamento, ou então dentro do seu trabalho, ou então em algumas relações, enfim. Alguma coisa aqui pede que você se reconheça e não tenha medo de deixar para trás aquilo que já não faz mais parte da sua história. Tem coisas que quanto mais você reluta, né? Por exemplo, eu entendo que alguma coisa mudou em mim, né? Eu sinto que eu já não rio mais das mesmas piadas, eu já não acho mais graça de tudo como eu achava antes, alguma coisa mudou em mim. E aqui é você entendendo de fato que alguma coisa mudou em você. Só que dezembro é como se você já tivesse entendido, né, que alguma coisa mudou em você. Só que dezembro vai te pedir um posicionamento. A carta do 7 de espadas nesse tarô, ela traz um novo caminho, sabe? O 7 de espadas no tarô dos arcanjos, ele vem trazer muito uma questão de fato, eu entendo que eu já não caibo mais nessa estrada, que não tem como eu ficar carregando mais as roupas. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, vou fazer uma referência aqui, né, para o nosso dia a dia. Talvez fique mais claro de vocês entenderem. Estou programando de fazer uma viagem, tá? Uma viagem hipotética, só para a gente entender a mensagem. E aí eu comecei a organizar a viagem 2 meses antes. Fui lá e comprei umas roupas, comprei, sei lá, um ingresso para entrar em um lugar, para ir num show, combinei com um amigo de encontrar esse amigo nessa viagem e fiz uma programação, sabe?
E aí, no decorrer desses 2 meses de preparação, né, até chegar o dia da viagem, coisas foram acontecendo no meio do caminho que eu mudei. E chega no dia da viagem, eu já começo a olhar, eu olho para aquela mala cheia de roupa e falo, gente, mas essas roupas que eu coloquei nessa mala já não é mais aquilo que eu quero vestir, sabe? As pessoas que eu combinei de encontrar lá já não são mais as mesmas pessoas que eu quero me relacionar. Ou então, jeitos, lugares, coisas que eu fazia antes, posso até estar falando aqui de vícios, né, de coisas, enfim, de um modo geral, tá? Eu gostava muito de jogar baralho, então eu coloquei um baralho dentro da mala para levar. Só que nesse tempo eu me transformei de uma forma que eu já não quero mais fazer esse jogo, entende? Já não quero mais utilizar essa roupa, já não quero mais pentear o meu cabelo para esse lado, quero pentear para esse outro lado. E aí, no dia da viagem, você fala, ok, mas é isso que eu tenho agora, né? E a vida te fala o seguinte, aqui é meio que o seguinte, às vezes, carregar todo esse peso com você não vai fazer sentido neste novo lugar, entende? E aqui o Sete de Espadas traz um novo caminho e pede um pouco do seu entendimento. Mesmo que você tenha que deixar para trás tudo isso que você investiu para ter essa nova roupa, o tempo, né, que você perdeu, não é para você se preocupar tanto com o que foi perdido, entende? Porque o Sete de espadas, ele traz muito uma questão do aprisionamento meio que mental. Eu fico muito apegado naquilo que eu posso perder. Por exemplo, mas poxa, eu gastei dinheiro, gastei meu tempo, investi isso com essa pessoa e agora eu tenho que seguir um outro caminho, às vezes até sozinho, ou então às vezes sem todas essas coisas, sem todas essas informações, vou ter que ir para este novo caminho, para este novo lugar com menos roupa só porque isso não faz sentido? A vida fala, sim. Porque neste novo lugar, neste novo caminho, as coisas vêm de uma forma mais fáceis, de formas mais fáceis para você, entende? Só que você vai precisar de espaço. Então, o espaço neste novo lugar é muito mais importante do que aquilo que você já construiu. Então, aqui vai pedir você decisão, dezembro vai pedir de você um momento de decisão, de fato deixar para trás algumas coisas, tá? E defender, né? Defender o seu espaço, defender a sua história, defender a sua jornada, defender o seu sentimento de que isso já não ressoa mais comigo. Não adianta eu perder o meu tempo mais nisso, eu não quero começar um novo ano fazendo mais isso, sabe? Seguindo a mesma forma, vivendo na mesma luta, ou então com as mesmas pequenas coisas que são pequenas, eu sei que são pequenas, mas me estressam demais. Me colocam em um movimento muito descontrolado, digamos assim. Sabe aquela coisa que é pequena, você sabe, mas que você já não suporta mais, que te estressa? Uma coisinha pequena que te tira do eixo, sabe? E esse final de ano, né, dezembro, é um ótimo ano para a gente fazer esse tipo de reflexão e trazer já um novo começo, né, para o novo ano que vem, tá? E aqui também traz muito isso, né, esse sentido de que se eu tenho a oportunidade de um novo dia, se eu tenho a oportunidade de uma nova experiência, por que eu fico insistindo em algumas coisas, sabe? É medo de perder, é desapego, é crença, né? Muitas crenças limitantes, às vezes, na gestação ou na infância, os pais trabalharam demais, se dedicaram demais, sabe? E você tem essa sensação de que para as coisas chegarem precisa ser muito difícil, precisa ser muito árduo, fica prendendo ali qualquer coisa porque tem medo de ficar sem, sabe? É um ótimo momento aqui, dezembro, para reavaliar tudo isso, tá? Vamos ver aqui o que mais, Taurino? Vamos lá, vamos pegar aqui agora de um modo geral, vamos falar um pouquinho de amor, de relacionamento, o que chega, o que sai, vida profissional. Tarô, 3 cartas, por favor. Taurino, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente com vocês hoje. Tô sentindo isso aqui. Viraram 3 para cima, eu vou deixar essa daqui no fundo do deck. Uau! Uau, olha isso! A gente tem a carta do Mago,
a carta do diabo e a carta do 2 de copas. Assim eu consigo colocar na capa de vocês. Taurinos, aqui existe muito uma questão do seguinte: é hora de manifestar a sua história. Sabe quando você parece que... Eu posso estar falando com pessoas que até então não estavam vivendo o seu potencial, entende? Até então estavam vivendo o potencial de outras pessoas, ou o potencial de outras pessoas que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, na sua família todo mundo é dentista, então você acabou seguindo esse mesmo trajeto. Os seus amigos gostam muito de ir para esse mesmo lugar, e aí você acaba indo para esse mesmo lugar porque os seus amigos estão indo, entende? Só que acaba que você não está vivendo a sua autenticidade, a sua própria história, né? E dezembro traz isso, traz esse momento de, ei, eu estou vivendo de fato a minha vida, eu estou vivendo de fato os meus sonhos, eu estou vivendo de fato a manifestação de quem eu vim para ser, entende? De quem eu sou. Né? A carta do mago, nessa posição inicial, ela traz muito quem eu sou. Eu estou vivendo aquilo de fato que é importante para mim viver, sabe? Ou eu estou fazendo o que todo mundo faz, ou eu estou fazendo o que eu fui ensinado a fazer, entende? E aqui tem uma questão. A carta do diabo no centro da sua leitura, ela não me vem como algo negativo, não, tá? Ela me vem muito positiva porque aqui tem uma sequência, né? A carta do 1 e a carta 2 na sequência. Então, assim, é parte da sua jornada você utilizar um pouco do seu ego a seu favor, entende? A carta do diabo nessa posição, ela me traz muito uma proximidade com a carta da estrela também, porque o diabo aqui é a carta 15 e eu tenho 2 na sequência, né? 15 mais 2 dá 17. Então é como se fosse você, até a sua espiritualidade te incentivando, você pode se sentir nesse mês de dezembro mais empoderado ou então mais rebelde, né? As pessoas podem falar que você está rebelde porque você aprendeu a falar não, porque você aprendeu a dizer, não vou mais, não vou nesse... essa semana, esse mês eu vou passar, tá? Esse encontro que a gente tinha, ou então esse grupo, ou então... É como se você priorizasse a si mesmo, entende? E o ego, ele é muito importante, né? Se não fosse importante, a gente não teria. O que é ruim do ego é o excesso. É quando eu uso isso para ser melhor do que o outro, entende? Mas nessa posição aqui, é você utilizando o ego para ser melhor para você mesmo. É um pouco do egoísmo, né? Egoísmo. É como se fosse... É você sendo um pouco egoísta, mas cuidando de si mesmo, entende? Eu vou ser um pouco egoísta assim com o outro porque eu deixei a mim mesmo de lado muitas vezes. E chega de me deixar de lado, entende? Agora é o meu momento, agora é a minha fase. E isso pode vir também para a aproximação de um novo ano, né? É como se você estivesse se prometendo por muitas viradas de ano, ou por muito tempo você se prometendo. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele curso que eu queria fazer, eu vou fazer isso que eu sempre quis fazer isso, eu vou fazer aquele... E vira ano, passa ano e nunca isso é feito, entende? E esse ano é como se fosse um basta, né? Por isso a carta do diabo. Porque depois desse basta, que é representada pelo ego, que é representada por você cuidando de você mesmo, você se posicionando, goste de quem gostar e não goste, enfim, se gostar ou se não gostar, não é problema seu, entende? É você se olhando com mais amor também. E compaixão é uma coisa que é importante ter pelo outro, mas é importante ter pela gente. Não tem como eu me doar 100%, não tem como eu me dedicar 100% e esquecer de mim. Que amor que eu ofereço ao outro se eu não me amo? Entende? E quando eu olho isso com cuidado, quando eu olho para mim com respeito, né? Eu acho que a palavra da carta do diabo aqui é você se respeitando. E você sendo mal mesmo para as outras pessoas que não entenderem ou que não quiserem também te respeitar. Entende? Que não entenderem o seu momento de se cuidar, de se valorizar, sabe? Quando você se posiciona, vem o 2 de copas, que é o quê? Relacionamentos importantes e principalmente, aqui a gente pode estar falando de questões mais alinhadas com a sua essência individual, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá, se antes eu ia sempre nessa mesma festa com esses mesmos amigos, ou se eu sempre ia, sei lá,
na igreja, ou então eu frequentava esse grupo, ou então eu me relacionava com esse tipo de pessoas, porque era o que estava ali ao meu redor. Quando eu, por exemplo, eu vou voltar aqui para uma coisa mais real, né, do dia a dia. Eu gosto muito de surfar. Mas eu acabo indo para festa com os meus amigos, porque no meu nicho de amigo ninguém gosta de surfar. E aí eu vou, né, sei lá, para uma festa, vou para um restaurante, vou para um bar, conhecer pessoas, quero me relacionar, quero me abrir, porque aqui eu estou falando de algo novo acontecendo na sua vida, né? A carta 1 e a carta 2, ou seja, o mago com o 2 de copas, traz muito... Eu quero algo novo, eu quero vivenciar algo novo, sabe? Só que você não vai encontrar o seu 2 de copas, o seu encontro perfeito, o seu trabalho perfeito, lá no bar onde está aquele amigo, ou lá naquela festa, ou lá... Se a sua essência gosta de surfar. Primeiro que a pessoa que surfa, ela gosta de acordar cedo, ela tem uma rotina, ela se mantém um pouco mais saudável, né, para poder ter fôlego, para poder ter resistência, digamos assim, para fazer o esporte. Então, se eu saio à noite, eu já sei que no dia seguinte eu não vou acordar cedo, sabe? Posso acordar, mas eu não vou acordar com toda a disposição que eu acordaria se eu tivesse, desde a noite anterior, me preparado para isso. Então aqui pede um pouco também de mudança de direção. Você se priorizar, mudar a sua visão. Por exemplo, se eu me priorizo, se eu sei que eu gosto de surfar, eu vou surfar, não vou na festa, vou surfar amanhã, e vou, mesmo que eu vá sozinho, eu vou fazer o que é bom para mim, sabe? E a probabilidade de você encontrar alguém, de você encontrar uma oportunidade profissional fazendo o que você gosta de fazer é 100%, tá? Aqui fala muito isso. Essa oportunidade, essa nova história, digamos assim, que pode ser tanto profissional. Aqui eu tenho as duas coisas, né? Profissional e pessoal, de relacionamentos. Mas qualquer que seja a oportunidade, ela vai te encontrar a partir do ego, a partir do egoísmo, a partir da priorização de você mesmo, tá? É só depois que você se prioriza. Primeiro você já entendeu que você não cabe lá, entende? E agora você precisa se priorizar, né? O presente, o momento presente, a carta central, o momento presente. Eu preciso me priorizar, eu preciso ser egoísta, eu preciso falar não, eu preciso deixar com que as pessoas me julguem, eu preciso deixar com que eu seja mal visto, sabe? Para que então, tomando os movimentos e as ações, eu esteja pronto para receber aquilo que de fato é meu, tá? Você não vai encontrar uma pessoa que gosta de fazer as mesmas coisas que você faz no lugar onde, por exemplo, se eu fui para a festa, eu não vou encontrar uma pessoa que gosta de surfar lá na festa. Pode ser que eu encontre, tá? Mas a probabilidade é muito menor, entende? A probabilidade de você encontrar alguém que gosta de surfar, digamos assim, na praia, surfando ou fazendo isso é muito maior do que numa festa bebendo, né? Enfim, e tudo mais, tá? E eu estou utilizando isso só para você entender a questão da ambientação, a importância de estar bem ambientado e rodeado de coisas que estão alinhadas com você. O surf e a festa não faz o menor sentido, tá? É só para você tentar entender melhor. Vamos ver o que mais? Eu falei que eu ia fazer uma nova dinâmica com vocês, porque eu ia tirar mais 3 cartas na sequência. Acabou que eu comecei a falar, não tirei as cartas e saiu a mesma sequência de sempre, né? Saiu a mesma programação, digamos assim, a mesma tiragem. Vamos ver aqui o que mais, Taurino? Vamos pegar aqui uma carta agora. Vamos falar de energia. Olha isso. A carta do mago com a carta do louco. Tá vendo a quantidade de novos começos? Aproveita, Taurino, esse dezembro. Aproveita esse dezembro para encerrar ciclos, para de fato fazer cumprir aquelas promessas que aqui pode ser que você já venha pensando isso durante esse ano, durante os últimos meses, mas eu posso estar falando com pessoas que há muitos anos se prometem: no ano seguinte eu vou começar um regime para eu me cuidar mais, para eu me valorizar. No ano seguinte eu vou entrar na academia. Entende? Agora é hora de fazer. Cuida de você. Faça por você aquilo que só você pode fazer, tá? Mais 2, por favor. Viraram muitas cartas aqui. Eu vou tirar essa daqui que virou e vou deixar assim. Ó, a carta do 8 de paus e a carta do 5 de espadas. Eu vejo muito movimento, tá?
Mas tem uma coisa, esse 5 de espadas aqui, ele me preocupa um pouco, Taurino, porque eu tenho muito movimento, toda a sua leitura fala de movimento, fala de novos começos, fala de redirecionamento, mas o 5 de espadas nessa posição, ele me preocupa porque ele fala de comparação. Ele fala de você... Sabe quando você está 99% para tomar a decisão e aí naquele 1% que falta, você faz uma comparação com uma coisa que não tem nada a ver muitas vezes, sabe? Ah, mas como que eu posso explicar isso? É como se você, tipo assim, nos 45 do segundo tempo, você olha para trás e fala, ah, mas todo mundo fez isso, eu vou fazer diferente, por quê, sabe? Ah, mas a minha família viveu isso a vida inteira, por que eu vou ter que fazer diferente? Por que vai ser, sabe? E é como se fosse uma questão de você não querer desassociar, de você não querer, em muitos momentos, andar sozinho, digamos, né? Porque quando você tem essa desassociação, é como se fosse, será que se eu fizer diferente eu vou mesmo encontrar esse resultado diferente? Sabe? Mas a única maneira de você encontrar um resultado diferente, Taurino, é você fazer diferente. Senão você já sabe aonde você vai terminar, entende? Senão você já sabe qual é o seu destino. Você pode olhar para os seus ancestrais, para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, tataravós. Se você repetir o mesmo caminho, o resultado você já sabe. E a vida aqui pede movimento para ser você. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito, Taurino? Entende? Não se compare tanto, tá? Não pense, por exemplo, ah, mas aquela pessoa fez, deu certo porque ela tinha esse dinheiro guardado e um dinheiro que eu não tenho, ou então ela tinha uma estrutura que eu não tenho. Não se compare. Aqui a carta do Playfulness, que ficou no fundo do deck, ela vem falar muito sobre brinque como uma criança e entenda que você tem uma espiritualidade, tem um Deus que te ampara, assim como a criança tem os pais que dão a proteção, que dão o que é necessário, né? Nem sempre da maneira como a gente vê, com as nossas limitações, que é a correta, mas dá o que poderia dar e o que é necessário dar naquele momento. A gente também tem a espiritualidade, a gente também tem, o adulto ele tem a si mesmo, né? Ele tem uma... Como que eu posso explicar isso? O adulto ele tem a autorresponsabilidade, sabe? Ele tem um amparo... Como que eu posso dizer? O amparo da própria experiência, entende? O amparo da própria existência, o amparo dos próprios riscos. E junto com isso, é como se fosse assim, eu tenho uma bússola do que não vai dar certo, do que vai dar certo, entende? E trazer um pouco mais para uma segurança espiritual também, né? Porque quando a gente se coloca muito sozinho na jornada, o caminho fica pesado e a gente não precisa caminhar sozinho, tá? Tem algo muito melhor. Eu posso estar falando aqui também de pessoas que às vezes estão pedindo demais especificamente por algo, mas que tem algo muito melhor para acontecer. Por isso que esse algo que você pediu ainda não se realizou, entende? O 7 de espadas com o 7 de paus pode me trazer um pouco disso. Para de se limitar demais, para de querer demais. Como que eu posso dizer? Para de querer demais algo baseado em comparações, digamos assim, né? Ah, mas meu amigo da escola já tem um filho, já conquistou a casa, já está vivendo isso, e eu também quero viver. Ou então, a minha amiga já consegue fazer uma viagem, eu também quero fazer a minha viagem, sabe? E eu quero fazer assim, 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 assim. Não se limite tanto. Às vezes a sua jornada... Às vezes não, né? A sua jornada é a sua jornada. É uma jornada individual, uma jornada diferente. É uma jornada que você é uma pessoa especial, não na comparação, né? Você não é especial porque você é melhor que o outro ou porque você... Você é especial simplesmente pelo fato de ser você. É isso que te torna especial, entende? Aqui pede muito isso, confie mais em você, naquilo que você faz, confie no que você sente, tá? E materialize, né? Você tem movimento. A carta do 8 de paus aqui junto traz, por exemplo, eu posso estar falando de oportunidades profissionais, eu posso estar falando de comunicação, uma comunicação chegando para poder te fazer movimentar, sabe? Te
te dá uma chacoalhada. Nem sempre essas chacoalhadas da vida, né? Elas são muito bem vistas, tá? Porque, por exemplo, eu tô no meu trabalho, tô reclamando, tem 1 ano que eu tô reclamando desse trabalho. E aí, de repente, a vida me dá uma chacoalhada. E eu fico sem o trabalho. Imagina. E aqui tá falando que, por exemplo, não é porque às vezes perdeu o trabalho ou perdeu... Aqui não só o trabalho em si, né? Mas aqui eu não tô falando do trabalho em si, eu tô falando de você perder a vontade de ter esse trabalho, entende? Não é que você fracassou na vida, não, é simplesmente um movimento, uma mudança de direção, tá? E a vida traz esse chamado, né? Essa mudança de direcionamento, essa mudança de posicionamento. Esse trabalho foi muito importante, essa pessoa foi muito importante, mas eu preciso cuidar de mim, eu preciso entender de fato aquilo que está associado e alinhado ao meu eu, ao meu ser, né? À minha própria autenticidade. Combinados, taurinos? Falei demais ou não? Me deixa saber, taurino, se fez sentido para você, que eu metralhei, né? Fui falando. Enfim, eu acho que para dezembro, né, deu para trazer. Eu não vou nem tirar mais carta não, tá? Mas me deixa saber se fez sentido, se não fez, se ressoou com o seu momento. Combinados? Gratidão, taurino, gratidão infinita. Não se esquece de comentar, curtir, compartilhar, se inscreve no canal. E essa carta 2 de copas, ela tá muito, muito, muito forte. Então, assim, se abra ao novo, se abra às novas oportunidades. Não adianta também eu ficar pedindo por um relacionamento, por uma nova oportunidade, por um encontro perfeito que me traga alinhamento, né, espiritual, que me traga vida, que me faça sentir vivo, e na hora que a oportunidade chega, eu fico olhando para o passado, eu fico olhando para outra coisa, fico olhando e alimentando medo, tá? Não esquece não desse 2 de copas durante esse mês. Viu? Sempre que você se vê numa oportunidade, se permita criar espaço. Se permita dizer não, se permita fechar algumas portas, dar tchau para o passado, porque você já conhece, para viver novas experiências. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!